Graça e paz, queridos. Aleluia, glória a Deus. Queridos, ainda em reverência à palavra do Senhor, coloque a mão no seu coração, vamos orar e vamos apresentar aqui a palavra do Senhor. Oramos para que o Senhor abra o nosso entendimento, nossa mente, que o Senhor possa colocar em nós esse espírito renovado em nossos corações. Pai amado, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor é bom e abençoador e a sua misericórdia tem nos alcançado, dura para sempre. Pai, planta, Deus, a tua palavra em nossos corações, para que ela venha dar o fruto, meu Pai, na estação correta. Que nós possamos, ó Deus, nos apressar em ouvir a tua voz e ser conosco, Deus. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos sentar, queridos. Hoje nós vamos ao livro de Apocalipse novamente. É raríssimo, hoje em dia quase ninguém lê mais livro de Apocalipse. E as pessoas, quando ouvem Apocalipse, aí a galera já pula, diz, mas por que será que hoje nós vamos ler Apocalipse? Porque é a palavra do Senhor para nossas vidas, amados, e Ele tem um conselho para nós. E bendito é o homem que recebe do Senhor o conselho. Do livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 18. O Senhor vai nos trazer um conselho. E Ele diz: aconselho que de mim vocês comprem ouro refinado. Comprem também vestes brancas para se vestir. E comprem colírio, para que vocês possam ungir os olhos e abrir a sua visão. Esse é a palavra de Deus para nossas vidas. É um conselho que o Senhor traz aos nossos corações. É a última carta das 7 cartas que João, o evangelista, na ilha de Patmos, ele vai escrever. Ali fecha-se um ciclo, queridos. E esta é uma das poucas cartas onde o Senhor, Ele não apresenta um problema naquela igreja diretamente. Todas as igrejas o Senhor faz uma exortação muito dura, dá um conselho, levanta o ânimo daquele pessoal. E na igreja de Filadélfia o Senhor, Ele não aponta também um problema, só fala que o pessoal precisa de mais forças. Mas em Laodiceia, o Senhor vai elogiar a igreja, vai dizer que a igreja é uma igreja rica, próspera, uma igreja que está aparentemente caminhando nos caminhos da palavra, que está caminhando ali tudo certo, apesar de que eles são pessoas que confiam na força do seu próprio braço, porque colocam ali o ouro como um referencial. Então o Senhor vai dar uma sacudida naquele pessoal lá, e Ele inicia essa carta dizendo: olha, eu conheço as obras de vocês e observo que não são obras nem quentes nem frias, são obras mornas. E porque vocês são mornos, eu estou a ponto de vomitar da minha boca. É assim que Jesus, ele começa essa carta, falando àquela igreja. E por que ele escreve 7 cartas às 7 igrejas? Ele vai lá e manda João
convocar aquelas igrejas para que elas possam repensar ali os seus planos de trabalho, repensar ali o seu conceito da comunidade, para que nós possamos entender, queridos, que todas aquelas igrejas, elas tinham algo a se resolverem com o Senhor e com a comunidade onde elas estavam ali situadas. Todas as igrejas, elas passaram por um tratamento com o Senhor, todas, inclusive Filadélfia, que foi uma das igrejas onde o Senhor não apontou irregularidades a ponto de deixar aquele povo ali preocupado como as demais igrejas. O Senhor disse que eles eram fracos e precisavam fortalecer a fé deles. Mas em Laodiceia, o Senhor, ele não aponta um problema, a não ser o problema da frieza espiritual daquele povo. O povo se tornou frio, se tornou abastado ali, eles já passaram a confiar na força do seu braço. E Deus, o Senhor vai chamar aquele povo a atenção. Há quem diga que aquela igreja que estava localizada em Laodiceia, os estudiosos, os cabeções, vão dizer que aquela cidade era uma cidade muito próspera, uma cidade rica, uma cidade onde havia uma indústria farmacêutica boa, a indústria têxtil também era boa, ali havia um grande comércio de ouro, então era uma cidade próspera, uma cidade que tinha tudo para que os irmãos frequentassem lá aquela comunidade, aquela igreja local. Não tinham de que reclamar, era assim que eles se sentiam, eles estavam anestesiados com a vida que eles levavam naquele local. Para a cultura da época, a gente imagina que era uma vida difícil, mas para a cultura da época, a vida deles era boa. Então Jesus vai dar uma sacudida naquela igreja. Ele diz: olha, eu vejo que vocês se reúnem na igreja e que vocês acham que está tudo bem, mas não está tudo bem. Vocês precisam acordar dessa anestesia. Existe um ditado no meio do pessoal que a gente fala muito aqui: olha, fulano ele não cheira nem fede, é um cara neutro ali, está na dele, legal, está tudo bem. Mas para Deus não está tudo bem. Para Deus esse papo de não cheira, não fede, não funciona. Nós precisamos ter uma posição diante do Senhor. E foi isso que ele cobrou daquela igreja em Laodiceia. Vocês precisam tomar atitudes e sair de cima do muro. Não pode ficar em cima do muro. Tem ocasiões, queridos, que nós precisamos ser moderados. Mas tem ocasiões que você precisa se posicionar acerca de algumas questões. E é para esse assunto que o Senhor está nos dando uma chamada, uma chacoalhada. Nós precisamos nos posicionar, porque o Senhor disse: olha, eu vejo que vocês são mornos, nem são quentes e nem são frios. Então eu aconselho que vocês comprem de mim ouro passado no fogo, ouro refinado. E ele vai falar sobre o ouro, para que aquele povo entenda que esse nosso ouro material aqui, que nós pegamos, tocamos, ele pode até ter um valor aqui para a gente, um valor comercial, mas ele tem um fim, ele também é finito, ele também termina, ele acaba. E quando ele acaba, queridos, nós vamos bater na porta do Senhor.
Ele vai aconselhar também que nós compremos vestes limpas, porque nós estamos nos despidos espiritualmente. Perdemos, quem sabe, a noção das proporções aí da vergonha. Perdemos, quem sabe, aí a noção de como nós estamos diante do Senhor. As coisas, elas passaram a ser relativizadas, está tudo normal hoje, está meio que tudo normalizado, todo mundo está anestesiado, está tudo legal, está tudo... E Deus vai dizer que não está legal, não é essa igreja que eu sonhei, que eu desejei. Vocês podem se acordar, vocês têm tempo para se acordar. Vocês precisam comprar colírios para ungir os olhos de vocês, para que vocês possam enxergar aquilo que vocês talvez estão negligenciando, estão deixando de lado como segundo plano. E o Senhor Jesus vai atacar as 3 principais economias daquela cidade, num sentido moral, para que o homem possa acordar. Laodiceia ficou para trás, queridos, há 2000 anos. Mas hoje nós ainda encontramos muitas comunidades, como a comunidade de Laodiceia. Encontramos muitas pessoas que vivem a realidade de Laodiceia. Na realidade, nós encontramos uma maioria hoje como se fosse Laodiceia. Nós nos tornamos bem parecido mesmo com aquilo que o Senhor chama de profano. Nós nos tornamos vulgares aos olhos do Senhor. E o Senhor está nos convocando para que nós nos arrependamos e voltemos ao nosso convívio com o Senhor. Não está tudo bem, parece que há um comodismo muito grande no nosso meio. E Ele vai dizer: vocês estão em cima do muro, não tem uma posição definida. Quem sabe essa é uma das razões da nossa inquietação. Talvez esteja tudo bem por um lado, mas dentro de você, será que está realmente tudo bem? E a gente observa, queridos, muitos crentes, muitas pessoas estão caminhando a passos longos. Há um mundanismo terrível, que não há mais nenhuma diferença. Antigamente você via gritantemente a diferença entre um crente e um não crente. Não estou falando no sentido do vestimento, mas no sentido da comunicação, do agir, do relacionamento, do compromisso, da responsabilidade. A pessoa conseguia enxergar um crente, uma pessoa cristã, uma pessoa comprometida. Hoje a coisa relativizou tanto que você não consegue mais discernir quem é uma pessoa cristã de uma pessoa não cristã. E muitas vezes nós pagamos um preço alto, queridos, por isso. Muitas vezes sofremos a causa, o dano, o efeito, e nós não sabemos o porquê. Estamos em cima de um muro, estéril, infértil, sem dar o fruto que o Senhor tanto Ele nos comissiona. Perdemos a essência daquele evangelho que nos tornava alegre, aquele evangelho que você dava saltos e pulos de alegria, que tinha um fervor no seu coração, que você sentia mesmo ali a vontade de anunciar para todo mundo que você tinha um Deus maravilhoso, que você estava se relacionando com um Deus maravilhoso. Mas a gente pode voltar, queridos, a essa igreja morna,
que o Senhor, Ele cita aí a igreja de Laodiceia, ela tem jeito, queridos. Ela tem jeito quando nós tomamos decisões, atitudes que mudam o nosso dia a dia. Ela tem jeito a partir do momento que eu digo: eu quero mudar, eu quero sair dessa zona de esconderijo, dessa caverna, eu quero sair da covardia e quero partir para um ataque santo. Quero partir para a conquista de vidas. Deus, Ele não nos chamou para a gente correr atrás de seda, de ouro, nada disso. Ele, inclusive, Ele disse: o nosso reino, Ele não é desse mundo. Isso aqui é passageiro, queridos. Não dá para acumular bagagem. Nosso reino, ele não é desse mundo. Foi isso que Jesus falou para Pilatos. Semana passada nós falamos da frase onde Pilatos disse: que farei de Jesus chamado Cristo? Quando ele indaga Jesus, diz: tu és rei dos judeus? Jesus diz: o meu reino, ele não é desse mundo. Não é com material bélico que eu vim aqui salvar o povo. Não foi dessa maneira. Não vim aqui para executar juízo ou vingança em cima desse povo. Agora não. João vai ver Jesus não mais na cruz, ensanguentado, morrendo, mas a Bíblia diz que João, no dia do Senhor, ele viu o Senhor no meio de 7 candeeiros, e o cabelo dele era mais alvo que a neve, queridos. Viu um Cristo ressuscitado. Jesus vai se apresentar a João como um cordeiro que era morto e reviveu. Foi dessa maneira que Jesus se apresenta a João. Um Cristo vivo, queridos. E é sobre esse Cristo vivo que nós precisamos meditar. Muitas vezes nós entendemos que Cristo, ele morreu e não ressuscitou. Muitas vezes enxergamos um Cristo muito longe de nós, que nós não somos capazes de atingi-lo, de tocá-lo. E esse relacionamento com Deus, ele precisa ser transformado, amados. E é para isso que o Senhor está convocando a igreja de Laodiceia. Talvez ele não tenha apontado nenhum problema ali na igreja de Laodiceia que viesse ali a colocar em xeque a conduta daquele povo, mas ele reclama que o povo é um povo que ensoberbeceu, ficou com o coração frio, e disse que estava farto. Tem muita gente que pode até estar agradecendo a Deus porque está vivendo uma vida boa, uma vida farta, uma vida alegre, uma vida feliz, mas e o próximo? A pergunta é essa que Jesus vai lá, faz em Laodiceia: mas e o teu próximo, como é que está? Tu está tudo beleza, tudo tranquilo, tudo ok, bacana. Os problemas vêm aqui, outro acolá, tu vai driblando, vai. Mas e o teu próximo? O que tu tem feito para mudar a vida do teu próximo, para tentar amenizar o sofrimento do teu próximo? O que tu tem feito? Uma palavra que eu tenho colocado nas tuas mãos, que é ouro refinado. E muitas vezes a gente não tem feito absolutamente nada, queridos. Comunhão com Cristo, amados, é isso aí. Às vezes nós não entendemos o Evangelho, nós não conseguimos entender, pensamos uma coisa e Evangelho é outra coisa totalmente diferente. Evangelho é relacionamento com Deus para que o Senhor fale com você, para que o Senhor venha mexer aí as tuas pernas, mexer os teus braços, colocar a tua cabeça para funcionar, agir. É isso que o Senhor quer contigo: intimidade, relacionamento. O Senhor te criou para você viver em comunhão com Ele, não longe dEle, mas para que nós possamos ter comunhão com esse Deus.
E quando nós temos comunhão com Deus, tempo com Ele, quando nós oramos, passamos a nos relacionarmos com Ele diretamente, todo o tempo todo, Ele vai começando a colocar em nós verdades, queridos, que nós não conhecíamos antes. O Senhor vai chamar a igreja de Laodiceia ali a responsabilidade para que eles comecem a sair de cima do muro e comecem a agir, queridos. Porque Laodiceia era uma igreja privilegiada, uma igreja onde qualquer pessoa queria ser membro daquela igreja. O povo vivia bem, abastado, sem problema financeiro, sem problemas econômicos. O povo estava legal, todo mundo estava beleza, com roupa bacana. O povo estava 100%, mas Jesus vai dizer: olha, você pensa que está com a grife em dia, mas eu vou te dizer que tu está nu e precisa comprar roupa, se tu quiseres de mim. Se tu acha que tu está bem, com uma grana legal, tu está enganado, tu está quebrado e precisa comprar ouro de mim. Ou seja, Jesus está chamando aquele povo ali, queridos, a sair de cima do muro. Desce de cima do muro aí e começa a agir no meio do meu povo, porque eu te coloquei nessa posição, não para te se vangloriar, mas para que tu pudesse agir no meio do arraial de Deus. Levar esse evangelho todo ao homem todo, criar mais responsabilidades para com o Senhor, com a sua palavra. E a gente às vezes fica triste, queridos, porque a gente vê e observa tantas comunidades aí caminhando a passo longo para vulgarização, para banalização, e isso é muito triste. Nós podemos mudar essa situação. Nós podemos virar a chave e ensinar os nossos jovens, as nossas crianças, ensinar o nosso próximo que ainda existe médico em Israel, ainda existe óleo em Gileade, queridos. Ainda existe um Cristo que Ele não desistiu de você, não desistiu de mim, não desistiu de nós. Ainda que você possa ter se desviado, ainda que você possa ter se encaminhado por outros caminhos, ainda que você possa ter dado uma volta bem longe, existe um Deus que está todos os dias te esperando, de braços abertos, assim como aquele homem esperando o seu filho pródigo voltar. E a Bíblia diz que aquele garoto voltou, aquele garoto que também se achava cheio do dinheiro, cheio da razão, da moral, que conhecia de tudo, mas ele voltou quebrado. E disse: pai, eu já não sou digno mais de ser chamado de teu filho, mas recebe-me como um dos teus funcionários. E a Bíblia diz que aquele homem abraçou aquele jovem, chorou com ele, colocou um anel no seu dedo, deu-lhe roupas limpas, querido. Deu-lhe roupas limpas. Observe que isso tem tudo a ver com a Laodiceia. O Senhor deu-lhes vestes limpas, deu-lhe ouro no seu dedo, dignidade, sandálias, para que ele calçasse ali. E o Senhor fez uma festa com ele. No 20º versículo desse capítulo, o Senhor vai trazer uma palavra que vai tocar aos nossos corações. Ele diz: olha, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, se alguém
ouvir a minha voz e abrir a porta e deixar eu entrar, então eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. É assim que funciona, queridos, com o Senhor. Deus, Ele busca homens e mulheres, não para ser mais um religioso, não para ser mais um sentado num banco, numa fila, mas para que ele possa agir no meio do arraial do Senhor. Apocalipse, querido, aqui 1, 2, 3 vai nos falar muito sobre essas igrejas. Vai nos trazer verdades profundas sobre essas igrejas. Sobre aquilo que o Senhor tinha com aquelas igrejas, Ele continua tendo conosco nos dias de hoje. Basta que nós possamos abrir os nossos olhos, abrir o nosso coração e deixar o Senhor entrar, e juntos faremos uma grande festa em nome de Jesus. Que Deus Ele possa abrir o nosso entendimento, que Deus Ele possa fazer com que essa palavra ela desça alguns centímetros até o nosso coração, e que nós possamos dar o fruto, queridos, um fruto que a Bíblia diz que já está pronto para ser colhido. Basta orar ao Senhor da Seara para que Ele envie homens que possam colher esses frutos. Que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome do Senhor Jesus.